E aí, meus amigos viciados em física, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre trabalho. Tá? Essa revisão vai ser feita em 4 frentes. O que é o trabalho, tá? O que significa a realização do trabalho e qual a condição para que uma força realize trabalho. Tá? Como é que a gente calcula o trabalho e o que é potência e o que é rendimento. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é que significa a realização de um trabalho? Tá? Quando uma força produz deslocamento, ela realiza trabalho e isso significa que ela está transferindo energia ao sistema. Tá? Então realizar trabalho é transferir energia. Para que o trabalho seja realizado, é necessário que essa força produza deslocamento. Então, se uma força atua por um certo deslocamento, a gente vai ter um trabalho diferente de zero, ou seja, vai ser realizado um trabalho, tá? Vai ocorrer o trabalho. Já não vai acontecer trabalho não vai ser realizado se a força não produzir o deslocamento. Por exemplo, você fica tentando aqui empurrar uma parede. Você aplica uma força na parede, mas a parede não se move, não se desloca. Então, nesse caso, o seu trabalho é igual a zero. Tá? Beleza, e como é que a gente calcula o trabalho? Para calcular o trabalho, você vai se perguntar, a força atuante é constante? Porque se a força for constante, a resposta for afirmativa, o trabalho vai ser dado por isso aqui, F de cosseno, tá? Onde esse F é o módulo da força que atua sobre o corpo, o deslocamento é o módulo, esse D é o módulo do deslocamento, tá? Esse W aqui é o nosso trabalho, que vem da palavra inglesa work, tá? Então a gente está usando um W por isso. E o θ, esse ângulo que vai estar aqui no cosseno, é o ângulo entre os vetores força e deslocamento. Você vai usar essa expressão se a força for constante. Ah, a força é constante? É. Então você vai usar isso. Se não, se a força não for constante, aí a saída vai ser calcular a área de um gráfico da força em função do deslocamento, certo? Então vamos analisar cada um desses caminhos aí com cuidado. Bom, aqui em cima, se a força for constante, a gente vai ter alguns atalhos para calcular o trabalho. Que atalhos são esses? Vai depender do ângulo que vai existir aqui entre a força e o deslocamento e, consequentemente, do cosseno, né? Se o ângulo for zero, tá? Ou seja, os vetores força e deslocamento apontam no mesmo sentido, vai ficar cosseno de zero igual a 1. Então vai sumir o cosseno daqui da frente, né? Porque vai dar 1. Então vai ficar simplesmente F vezes D. Tá? Essa é a situação que aparece na maioria dos problemas. Tá? Então trabalho F vezes D se a força for tiver o mesmo sentido de deslocamento. Se a força for contrária ao deslocamento, aí o ângulo entre a força e o deslocamento vai ser 180. O cosseno de 180 é menos 1. Aí, né, vai acabar aparecendo um sinal negativo aqui na frente. Então, para calcular o trabalho bem rápido nesse caso, é só fazer menos F vezes D. Se a força for perpendicular ao deslocamento, aí o ângulo aqui vai ser 90, o cosseno de 90 é zero. Então o trabalho vai ser zero, não vai ter realização de trabalho. O exemplo clássico disso aqui é o caso de um objeto girando sobre uma mesa. A tração que vai atuar nesse objeto vai apontar sempre para o centro. Para o centro. Quando a caixa está aqui, a tração é para lá. Quando a caixa está aqui, a tração é sempre para o centro. Sempre para o centro. Então isso significa que a tração atua como força centrípeta. Tá? E nos movimentos circulares, a força centrípeta jamais realiza trabalho. Tá? Porque o raio não muda. Então a força vai ficar perpendicular ao deslocamento. O trabalho vai ser zero. Tá? O mesmo vai ser válido aqui para o trabalho do peso dessa caixa. Que o peso atua para baixo e o deslocamento aqui se dá na horizontal. Então forma 90 graus também, o trabalho do peso aqui é zero. Tá? Da mesma forma, o trabalho anormal aqui também vai ser zero. Tudo isso independente de ser meia volta, uma volta, 300 voltas, 1 milhão de voltas, ele vai dizer lá e você nem vai se preocupar com isso. O trabalho nessa situação, tanto do peso como da normal, como da tração, que atua aí como força centrípeta, é igual a zero. Ok. E o caso genérico que a gente tem é esse daqui, quando a força é oblíqua em relação ao deslocamento. Para calcular o trabalho aqui, nesse caso geral, bem rapidamente, basta você pegar a componente da força ao longo do deslocamento.
Tá? Então a força está ali inclinada, essa força tem uma componente horizontal, uma componente vertical. Tá? Como o deslocamento aí é horizontal, você se preocupa só com a componente horizontal da força. Se ele disser na questão que o deslocamento é vertical, é para cima ou para baixo, você vai se preocupar apenas com a componente vertical da força. Tá? Ou seja, o trabalho nesse caso vai ser a componente horizontal dessa força vezes o deslocamento. Isso em questões envolvendo plano quadriculado, você acha essa componente ao longo do deslocamento bem rápido e já multiplica pelo deslocamento e tchau, tá feito o problema, tá resolvido. Beleza, na sequência, nós temos o seguinte, aqui a gente viu como é que calcula o trabalho de uma força. Mas se eu tiver várias forças atuando sobre o corpo, aí eu vou ter interesse em calcular o trabalho da força resultante. Para achar o trabalho da força resultante, eu tenho duas opções. Ou eu calculo o trabalho de cada uma, eu acho o trabalho da força F1, o trabalho da força F2, o trabalho da força F3 e somo os trabalhos, vai dar o trabalho total. Ou então eu acho simplesmente a força resultante sobre o corpo e aplico aqui na definição de força constante, que vai dar também o trabalho da força resultante. Veja que eu joguei aqui no lugar do F, joguei um FR para dizer aqui que é o trabalho da força resultante, certo? Então, para achar o trabalho da força resultante, nós temos essas duas opções. Vai ter questão que vai ser mais fácil fazer de um jeito, vai ter questão que vai ser mais fácil fazer de outro. Ok. Outro exemplo de trabalho de força constante é o caso do trabalho do peso. Tá? Para pequenas variações de altura, não vai ter alteração na gravidade, tá? Então o peso vai ser constante. É o caso, por exemplo, de uma maçã caindo de uma árvore. Né? Vai atuar o peso aqui ao longo da queda, ou seja, o peso vai atuar ao longo de um certo deslocamento, então vai realizar trabalho. A questão é, como é que a gente calcula o trabalho do peso? Aí você já tem que resgatar na memória, não pode esquecer, trabalho do peso já tem que vir MGH, certo? Trabalho do peso MGH, a gente vai esquentar aqui apenas com o sinal, se é positivo ou negativo. Se a maçã estiver caindo, veja que o peso vai atuar favorável ao movimento. Então, nesse caso, o trabalho é positivo. Mas se o corpo estiver subindo, aqui o movimento se dá contra o peso. O peso atua contra o movimento. Então, na subida, o trabalho do peso é menos MGH. Se o corpo se movimentar horizontalmente, aí ele nem sobe nem desce, não vai ter trabalho de peso, até porque o deslocamento horizontal, o peso é vertical, certo? Peso vertical trabalha o deslocamento horizontal, então o ângulo é 90 graus, logo o trabalho é igual a zero, tá? Então o trabalho do peso MGH, isso significa que o trabalho do peso só depende do desnível, quanto foi que o corpo caiu ou quanto foi que o corpo subiu, tá? Então o trabalho do peso só depende da variação da altura. Se a gente largar três objetos para eles caírem à mesma altura por caminhos diferentes, por exemplo aqui A em linha reta, B num escorrego sinuoso e C num plano inclinado, como as alturas são iguais e considerando os corpos de mesma massa, a gente vai ter o mesmo MGH. Então o trabalho é o mesmo para os três corpos, tá? O trabalho do peso é o mesmo nas três situações. Outra coisa importante com relação ao peso é que o seu trabalho não depende da trajetória, tá? Se você tirar aqui um objeto de cima de um armário e colocar sobre uma mesa, independentemente da trajetória que você siga, 1, 2 ou 3, os trabalhos são iguais, porque a gente acabou de ver que o trabalho do peso é MGH. Ou seja, só depende do desnível. Daqui para cá, de A até B, o desnível é o mesmo, independentemente do caminho. Então, os trabalhos são iguais. Tá? No caminho 1, 2 e 3 ou qualquer outro que ele coloque. Isso aqui é muito importante na física. Quando uma força, o seu trabalho não depende da trajetória, a gente dá um nome bem especial para ela. A gente diz que a força é conservativa. Tá? E aí já é bom lembrar que na mecânica nós vamos ter duas forças conservativas aí importantes. O peso, que eu acabei de mostrar, e a força elástica, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, a força conservativa é quando o seu trabalho não depende da trajetória. E aí a gente classifica em força não conservativa quando o trabalho depende da trajetória. Que é o caso da força de resistência do ar,
da força de atrito, a resistência da água e por aí vai. Ok? Ou a força exercida, por exemplo, por um homem, por uma máquina, tá? Também vão ser forças não conservativas. Ok, então pessoal, vamos para frente. Outra pergunta que ele pode fazer é qual o trabalho externo? Como assim? Eu quero saber o trabalho que eu realizo para erguer esse celular desse nível para esse, tá? Para achar esse trabalho, pessoal, para erguer um objeto, é só você calcular o trabalho do peso, que a gente acabou de ver que é mgh, e colocar e trocar o sinal. Em outras palavras, se o trabalho do peso for positivo, o trabalho do agente externo é negativo. Se o trabalho do peso for negativo, o trabalho do agente externo é positivo. Isso considerando que a gente está tirando aqui do repouso e colocando aqui, ó, em cima da mesa em repouso. Ou ao contrário, estou tirando de cima da mesa e colocando no chão em repouso. Tá? Então, vamos ver se vocês entenderam. Se um objeto sobe, tá? A gente viu que o trabalho do peso é negativo, menos mgh, porque ele vai contra o peso. Então o trabalho que eu faço, que eu sou agente externo, vai ser positivo, até porque eu estou aplicando uma força para cima e o corpo está indo para cima. Então o trabalho que eu exerço tem que ser motor, tem que ser positivo, certo? Já se eu pegar o celular de cima da mesa e colocar no chão, aí é um movimento de queda, é favorável ao peso. Então o trabalho do peso é positivo, mgh. Mas o meu trabalho para descer o corpo aqui vai ser negativo, menos mgh, porque eu vou segurando o corpo. O corpo vai descendo, eu vou segurando, aplicando uma força para cima. Beleza? Então isso é o trabalho do agente externo. Tem que tomar muito cuidado com a pergunta na questão, se ele está querendo saber o trabalho do peso ou se ele quer saber o trabalho do agente externo, aquela pessoa, aquela máquina que foi lá e levantou ou desceu o objeto. Beleza, então isso é o trabalho da força constante. Vamos agora discutir o trabalho de uma força variável. Se a força for variável, você vai ter que calcular essa área aqui do gráfico. Para vocês não vai aparecer uma área dessa forma curva assim. Vai aparecer um gráfico bem tranquilo, um quadrado, um retângulo, um triângulo ou um trapézio. Tá? E aí vocês sabem calcular as áreas. Então, um exemplo clássico de uma força variável é o caso da força elástica. Tá? Então, o trabalho da força elástica ela vai ser dada por isso aqui, ó, kx ao quadrado sobre 2, esse k é a constante elástica, o x é quanto você deformou a mola, esticou, comprimiu, tá? E esse WF é o trabalho da força elástica. Tá? Veja que isso aqui não dá o sinal, dá apenas o módulo do trabalho. Né? Então, para achar o sinal, se é positivo ou negativo, do trabalho da força elástica, você vai observar se o corpo está indo para a posição de equilíbrio. Tipo, a posição de equilíbrio é aqui. Se o bloco está vindo de lá para cá ou daqui para lá, ele vem em direção à posição de equilíbrio, o trabalho vai ser positivo. Porque o deslocamento vai se dar a favor da força elástica, que sempre aponta para a posição de equilíbrio. É por isso que a força elástica é chamada de força restauradora. Tá? Já se o corpo sai da posição de equilíbrio, tá? Ele sai para a direita aqui ou para a esquerda, comprimindo a mola, ou distendendo a mola aqui para a direita, o trabalho vai ser negativo, porque a força atua para o zero e o corpo está saindo. Então a força vai atuar contra o deslocamento, o trabalho da força elástica vai ser negativo. Tá? Mas como sempre você tem que tomar cuidado se ele está perguntando o trabalho da força elástica ou o trabalho do agente externo, como eu já tinha discutido aqui com relação ao peso, vai ter esse problema aqui também. O trabalho do agente externo vai ser o negativo do trabalho da força elástica. Então ele vai dizer, olha, uma mola foi distendida dessa posição para essa. Ele pode perguntar o trabalho da força elástica ou ele pode perguntar o trabalho do agente externo, ou seja, você que foi lá e puxou. Esses trabalhos, para pegar o bloco aqui do repouso e deixar aqui ele distendendo a mola também em repouso, eles são iguais em módulo, só vão mudar o sinal, certo? Vão ter sinais opostos. Tá? Então, se você já sabe aqui determinar o sinal do trabalho da força elástica, se ele pedir o trabalho do agente externo, é só você inverter o sinal. Beleza? Ok, então, na sequência, potência. Né? O que é potência? A potência é a rapidez com que se realiza trabalho.
Se um corpo realiza muito trabalho em pouco tempo, ele tem grande potência. A gente vai ter dois tipos de potência, a potência média e a potência instantânea. A potência média é calculada dessa forma, é trabalho no tempo. Tá? O trabalho em joules, o tempo em segundos, e aí a potência que vai ficar aqui joule por segundo, a gente vai chamar esse joule por segundo de watts. Tá? Então se você calcular isso aqui e der, por exemplo, 20 watts, que significa que em média o corpo realiza a cada segundo 20 joules de trabalho. Tá? Essa é a ideia da potência média. A potência instantânea é a potência naquele momento, naquele instante. Tá? E ela vai ser calculada pelo módulo da força, o módulo da velocidade do corpo, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, força e velocidade. Então, a partir disso aqui, a gente vai ter alguns casos especiais. Vai dar para a gente alguns atalhos. Tá? Por exemplo, se a força e a velocidade atuarem aqui, estiverem no mesmo sentido, então esse ângulo aqui vai dar zero. Cosseno de zero é 1. Então vai sobrar só F vezes V, que é o caso que vai mais aparecer esse. Por isso que tem gente que acaba memorizando a potência instantânea assim. Mas tem que tomar cuidado, porque esse aqui é apenas esse caso especial. Tudo bem que é o que mais aparece, mas se aparecer outro caso, como por exemplo esse, força e velocidade em sentidos opostos, vai ficar cosseno de 180, vai dar menos 1. E aí vai aparecer um sinal negativo aqui, tá? Indicando que a energia está sendo retirada do sistema. Aqui, quando a potência é positiva, a energia está sendo doada ao sistema. A gente tem um trabalho motor. Aqui a gente vai ter um trabalho resistente. A força é contrária ao movimento do corpo. Tá? E se a força for perpendicular à velocidade, aí o ângulo que vai dar 90, cosseno 90 é zero. Então a potência é igual a zero. Tá? Esses são os casos especiais que podem aparecer aí. Tranquilo? Ok, com relação ao rendimento, para a gente poder fechar, né, o rendimento ele representa o percentual que foi aproveitado do total. Então ele vai ser sempre o útil sobre o total. Tá? O rendimento a gente vai representar por essa letra grega chamada eta, que parece um N, né, com a perninha mais puxadinha. É uma letra grega chamada eta. Você vai fazer sempre o útil sobre o total. Então o trabalho útil sobre o trabalho total ou potência útil sobre a potência total. Isso aqui vai dar um número entre 0 e 1. Por exemplo, 0,1, isso vai representar uma porcentagem, 10%. 0,2, 20%. 0,35, 35%. 0,07, multiplica por 100 para achar a porcentagem. 0,07, você vai pular a vírgula duas casas, vai dar 7%. Tá? Então, é assim que o rendimento vai ser calculado. Falando mais desses trabalhos, dessas potências aí, a gente vai ter o seguinte: esse trabalho total, ele nada mais é do que o trabalho útil mais o trabalho dissipado. O trabalho útil é o trabalho que foi aproveitado e o trabalho dissipado perdido, dissipado, que não foi usado para nada. Por exemplo, quando eu levanto esse celular de um determinado nível para esse, o trabalho que eu faço, MGH, é só o trabalho útil. Na prática, o trabalho que eu realmente fiz foi bem maior do que esse trabalho útil. Por exemplo, digamos que para erguer um objeto, o MGH de 200 joules, que é o trabalho útil. Na prática, eu realizei ali um trabalho total de 1000 joules. Porque boa parte do trabalho que eu realizei foi simplesmente perdido no aumento da temperatura corporal, na emissão de suor, né? Numa respiração mais ofegante, no aumento do ritmo do batimento cardíaco. Tudo isso é um trabalho que é perdido, não foi usado para o que eu quero, que é erguer o objeto, fazer esse trabalho de 200 joules. Então, se dos 1000 joules total que eu realizei de trabalho, 200 foi útil, 800 foi o quê? Dissipado, foi perdido. Então, se eu perguntar qual é o meu rendimento vai ser o trabalho útil, que foi 200 joules, de fato, para erguer aquilo ali, a energia, o trabalho útil é esse, pelo trabalho total que eu realizei, que foi 1000. 200 por 1000 vai dar 0,2. Então, meu rendimento vai ser de 20%. Eu já adianto para vocês, vocês vão ver em termodinâmica, que é impossível um sistema, uma máquina, ter um rendimento de 100%. Tá? Isso é uma lei da termodinâmica.
É chamada segunda lei da termodinâmica. Então, se você estiver fazendo uma questão, ele colocar, olha, o rendimento dessa máquina é 100%, sem fazer conta, já coloca um F do lado, porque fisicamente é impossível, tá? E também já adianto para vocês que, no geral, o rendimento das máquinas é muito baixo, tá? O rendimento de um carro, ele gira de 10 a 20%, ou seja, você coloca R$100 de gasolina, R$20 é para mover o carro, 80 é só para emitir gases poluentes, esquentar o motor e emitir barulho, tá? Então o rendimento é muito baixo. Beleza, então com relação à potência, né, a potência total, ela vai ser a soma da potência útil com a potência dissipada. Se nós temos um trabalho total, um trabalho útil e um trabalho dissipado, se eu dividir cada termo desse pelo tempo, tá aqui, a gente viu trabalho, potência, trabalho no tempo. Então, se eu dividir cada termo desse pelo tempo, isso aqui vai virar a potência total, isso aqui vai virar a potência útil e isso aqui vai virar a potência dissipada. Tá? Então, a potência útil é o trabalho útil no tempo, a potência dissipada é o trabalho dissipado no tempo e a potência total é o trabalho total no tempo. Beleza, meus amigos? Então essa foi nossa revisão de trabalho, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo esse mapa conceitual, tá? O link para você acessar o PDF com esse mapa conceitual e espero que vocês tenham gostado. Então valeu, meus amigos, até a próxima!